de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu.
Isso. Boa noite, irmãos. Que alegria ter você conosco em mais um culto de oração, culto abençoado. E nesta noite eu convido você para juntos nós honrarmos, exaltarmos e glorificarmos o nome do nosso maravilhoso Deus. Junte-se a mim e a todos que nesta noite vão adorar e vão glorificar ao nosso maravilhoso Deus. Quero convidar você para nesse momento curvar sua cabeça para nós falarmos com Deus. Oremos. Grandioso Pai, maravilhoso Deus, toma-nos, Senhor, nesta noite. Guia-nos com teu poder. Fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a tua voz, ó Pai. Nós queremos sentir o teu toque calmo e suave. Fala conosco. Acessa nossa mente, nós suplicamos em Jesus. Amém. Muito bem. Quero começar o nosso louvor desta noite, lendo com vocês o Salmo 40, o verso 1. Depositei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista aqui está confirmando, está ratificando a sua confiança em Deus. Nessa noite eu convido você para em cada música, em cada oração, elevar seu coração e seus pensamentos aos céus, louvando e exaltando ao nosso maravilhoso Deus. Nós vamos cantar a primeira música nesta noite. É uma música que é de agradecimento. É uma música que é de reconhecimento também pelo que Deus fez e faz em nossa vida. Cante conosco, encha os seus pulmões e exalte o nome do nosso maravilhoso Deus. Quero ouvir a sua voz cantando conosco. Sinta o toque do Espírito Santo.
Ouça a voz do Espírito Santo nessa noite. Quero ouvir vocês cantando comigo. Vamos lá? Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por guiar a nossa vida no só coração. Pai querido, Cante. obrigado pelos planos, grandes sonhos, especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça vai em coro transformar a minha vida em uma canção. Amém? É maravilhoso, né? Nós temos nossa vida guiada e conduzida pelo nosso maravilhoso Deus. Quero pedir que você compartilhe o nosso link do culto desta noite. E dê um like também, dê um gostei aí. E se inscreva no nosso canal. Hoje nós estamos finalizando esta série de 4 sermões. Está escrito. E esse último tema, ele é inspirador. O nosso tema de hoje é: nós temos que ser um. Quer entender isso? Nós vamos mergulhar nessa temática com o pastor Fábio Paiva. Eu quero ler com vocês nesta noite Salmos 86, o verso 1. É uma súplica, é um clamor de alguém desesperado, aflito. Essa versão que eu estou lendo é a versão King James atualizada. Ó Eterno, inclina para mim os teus ouvidos e dá-me tua resposta, pois sou um desvalido e estou muito aflito. Você já passou por uma situação dessa? Ou hoje você está vivendo uma situação dessa? Angustiado, aflito, está desesperado. Só tem uma solução, é Cristo. O nosso maravilhoso Deus pode te ajudar, te socorrer. Clame a Ele, suplique a Ele, que Ele vai te ajudar, Ele vai te amparar, Ele vai te suster, te fortalecer. Essa música que eu escolhi agora para nós cantarmos é uma música que tem uma história na minha vida.
ela, quando eu estava fazendo o tratamento contra o câncer, um câncer com metástase já, e eu não sabia qual era o futuro que Deus tinha reservado para mim. Se Ele ia colocar a mão dele poderosa e iria me curar, restaurar a minha vida, me trazer de volta, ou se eu iria descansar no Senhor. E eu falei com Deus, quando eu descobri que eu estava com câncer, um câncer com metástase, na medula, no baço e no fígado. Eu falei, Senhor, eu caminhei a minha vida toda contigo. Eu fiz a tua vontade, eu te servi, dediquei minha vida para a tua obra. E agora eu estou nessa situação. E eu falei com Deus, a minha vida te pertence. Tu me deste e tu mantém essa vida e tu vais mantê-la através da tua soberana vontade. Tua vontade é plena e soberana na minha vida, Senhor. Eu aceito a tua vontade, o teu propósito para a minha vida. Se eu tiver que descansar, eu vou descansar confiando em ti, com a certeza que tu és o meu Deus, tu és o meu Salvador. E em ti eu estou seguro. Em ti eu estou alicerçado na rocha eterna e na vida eterna. E eu falei, se eu tiver que ser curado, será pelas tuas mãos, tu que és o médico dos médicos. Se eu tiver que descansar, vai ser com a certeza de ressuscitar naquele dia, quando tu voltares. E essa música, Muito Além do Sol, eu ouvi durante 6 meses, todos os dias, várias vezes, esse hino. Ele tocava o meu coração e dava para mim a certeza de quem eu tinha crido, de quem eu escolhi para servir, para viver e para dedicar minha vida. E eu quero convidar você para cantar conosco agora essa música. Pensando naquele dia grandioso, quando o Senhor vai voltar para nos buscar. Será ali nas mansões celestiais que nós iremos morar. Ó, Mesmo que no mundo viva sem riquezas, sei que lá na glória eu terei mansão. e o que mais? Em meu desespero, cheio de tristezas, o bondoso Cristo me estendeu a mão. E agora? Muito além do sol,
Amém? Que alegria ter você conosco nessa noite. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã. Aproveita e compartilhe o nosso link, dê um like para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. Nós estamos com muitos irmãos conectados conosco agora. Coloque aqui também o seu pedido de oração. Nós vamos orar daqui a pouco pelo seu pedido de oração. Alguém colocou aqui, agora, estou vivendo uma situação dessa e sei que só Deus pode me ajudar. Verdade, meu irmão. Não importa a dificuldade, não importa a profundeza, não importa onde nós estejamos, onde você está. A mão do poderoso Deus pode te suster, pode te levantar, pode te socorrer. Eu sempre falo, quando eu ligo para algumas pessoas, que eu oro por elas, eu falo, confia e confia. Quando eu falei agora sobre o câncer que eu tive com metástase, não tem como você falar de uma situação dessa que eu vivi. 2 meses, quase 3, para descobrir onde estava o câncer. E não descobriram. Eu fui entubado e não descobriram. Só depois que eu estava entubado, fiquei 13 dias que descobriram. Então foi muito sofrimento. Eu orava a Deus, clamava, e aparentemente Deus não estava ouvindo. Mas Ele estava lá na frente, cuidando de mim. Então é impossível alguém que passou por um sofrimento tão profundo, tão grande, eu voltar a falar disso e não me emocionar, não ser tocado. Porque foi a mão de Deus que me trouxe de volta e me deu uma nova oportunidade de viver. Esse irmão que falou é uma irmã, Cleia Oliveira. Então você pode colocar aqui o seu pedido de oração. Nós vamos orar daqui a pouco pelo seu pedido. E eu quero pedir também para os nossos intercessores, anote pelo menos um pedido. E você, de hoje até a próxima quarta-feira, você vai colocar esse pedido perante o altar do Senhor e vai clamar ao Senhor. Próxima música que nós vamos cantar é uma música que durante muitos anos eu cantava e ela tocava o meu coração. E minha mãe até falava que quando eu ouvia essa música, ela lembrava de mim. Eu com 15 anos de idade, eu fui estudar em um internato adventista lá na Transamazônica. 15 anos de idade. Completei em fevereiro 15 anos e em março eu fui sozinho, viajando 3 dias pela Transamazônica para um internato adventista. Mas foi ali, no internato adventista, chama IATAI, Instituto Adventista da Transamazônica Agroindustrial. Na época, nem tinha sido construído. 1982. Estudei lá 82 e 83. 15 e 16 anos. Mas foi ali, em meio à floresta amazônica, que meu alicerce espiritual foi construído. Então, não precisa ter um prédio lindo, bonito, luxuoso. Precisa ter a presença de Deus. Precisa ter o Espírito Santo tocando, movendo e transformando corações e mentes. Onde você estiver, saiba que o Senhor está contigo. O Espírito Santo está aí com você agora, onde você está. Não importa a distância, não importa o local, mas o nosso Deus, Ele é contigo. Confia nele. Essa música, e minha mãe, quando ouvia essa música, lembrava de mim. Minha mãe pegou todos os recursos que ela tinha
o pouco que ela tinha e pagou para eu estudar ali no internato adventista. E eu fui com 15 anos de idade com uma mala e um violão. Eu já tocava violão. Depois eu conheci o piano lá e aprendi a tocar piano. E foi ali que o Senhor me alcançou. Foi me transformando, dia após dia. E essa transformação, ela acontece hoje. Cada manhã, o Espírito Santo tem entrado na minha vida e tem transformado. E é assim também na sua vida, meu irmão. Onde você estiver, meu amigo, você que está conectado conosco, temos agora muitos aparelhos conectados. Onde você estiver, você está aí hoje porque o Espírito Santo trouxe você para essa noite de bênçãos e de louvor. Essa música também fala das mansões celestiais. Nós temos que sonhar cada manhã, ao acordar, falar: Senhor, estou te aguardando, estou te esperando. Mas enquanto você não vem, me prepara para eu estar pronto. Concede o teu Espírito na minha vida hoje, para me moldar, para me transformar, para me preparar, para desenvolver dentro de mim o fruto do Espírito. Cante comigo, cante conosco nessa noite. Agora, encha os seus pulmões e saiba que muito em breve o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Ele vai voltar para nos buscar. E nós estaremos lá, naquele grandioso dia, para dizer: Senhor, eu aguardei tanto por esse dia, e Ele chegou. É hoje. Cante. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar, entre colinas e vales formosos, donde se avista a cidade eterna. Muitos pedidos de oração aqui, muitos irmãos dizendo que estão anotando os pedidos e vão orar. Amém, meu irmão? Quando nós tiramos um pouquinho do nosso tempo para clamar, para suplicar por alguém que nós nem conhecemos, o Senhor ouve
O Senhor atende a nossa súplica, o nosso clamor. Mas o Senhor também nos ouve. Ele conhece as nossas necessidades. E Ele atende. Muitas vezes, quando nós estamos suplicando, clamando por algo, nosso maravilhoso Deus já está lá na frente, providenciando outras coisas, porque isso aqui Ele já resolveu, Ele já encaminhou. Não é maravilhoso? Você quer sentir isso acontecendo na sua vida, dia após dia? Leia a palavra de Deus, tenha comunhão com a palavra, escolha ler todos os dias. Ela é luz, ela é vida, ela é o caminho para você. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, o verso 105. Então, você que está nos acompanhando, está passando por uma dificuldade tremenda, mesmo sem entender, mesmo sem aceitar. Confia, confia e confia. Nós vamos ajoelhar agora. Quero convidar você, onde você estiver. Se coloca de joelhos. Eu vou me colocar de joelhos aqui e eu vou elevar os meus pensamentos ao céu e vou apresentar a sua vida, o seu pedido. Agora são exatamente 19 horas e 56 minutos. Nós estamos ao vivo agora para todo o Brasil, diretamente de Palmas, no Tocantins, uma igreja adventista, comunidade adventista da 706 Sul. Seja muito bem-vindo, você que está conosco nesta noite. E eu sou o Berilo Lopes. Estou comandando o louvor nesta noite. Vamos nos ajoelhar. Eu convido você que humildemente, se você puder, onde você estiver, se coloque de joelhos agora. Nós vamos falar com Deus. Grandioso Pai, maravilhoso Deus, nesta noite, Senhor. Nesta noite, o Teu Santo Espírito nos moveu para estar aqui. Para estar aqui, para louvar, para exaltar, para glorificar o Teu nome, ó Deus, porque Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Salvador. Mas Tu és também o Criador do universo, Tu que mantens tudo, Senhor. E nós acreditamos, e nós nos rendemos a Ti, pela Tua soberania, pela Tua supremacia, pela Tua grandiosidade, mas principalmente pelo Teu senhorio em nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos, pertencem a Ti, Senhor, e nós reconhecemos isso em nossa vida. Nesta noite, eu quero apresentar perante o Teu trono a vida de cada filho, de cada filha, de cada amigo que Tu trouxeste aqui, Senhor, para ouvir a palavra nesta noite. Tua palavra vai ser aberta. Que Tu toque cada mente e cada coração, Senhor, que está conosco. Mas nesta noite eu apresento cada pedido, cada súplica, mesmo aquelas súplicas que não foram escritas aqui em nosso chat, Senhor. Mas Tu os conhece, Tu as conhece. E eu as apresento perante o Teu trono agora e clamo pelo Teu poder. Receba, Senhor, no Teu trono e atende, ó Pai, cada uma delas de acordo com a Tua soberania, com a Tua onisciência, com a Tua onipresença, Senhor, com a Tua onipotência. Porque Tu sabes o que é o melhor para cada um de nós. Toma cada um desses pedidos, Senhor, e com Tuas mãos poderosas, penetre fundo em cada coração, em cada mente. Traga calma e a paz para o aflito, para o angustiado, para o desanimado. Senhor, nós somos Teus.
precisamos do teu poder. No momento de angústia, de dor, de sofrimento, somente em ti a segurança, somente em ti a paz, somente em ti existe um porto seguro que nós possamos descansar. Nesta noite, o teu servo, o pastor Fábio Paiva, vai abrir a tua palavra, mas que ele se cale e teu Santo Espírito use a mente, use a voz dele para trazer a mensagem que nós precisamos ouvir, que vai aquecer o nosso coração, que vai nos confortar, que vai nos alertar, que vai nos lembrar que em breve tu vais voltar para nos buscar. Toma-nos em tuas mãos nesta noite, fala conosco, nós suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor, vem aqui. Hoje eu vou fazer diferente, que eu quero que você cante conosco esse hino que você escolheu hoje para nós cantarmos aqui juntos. É uma bênção esta música. Pegue o microfone, nós vamos cantar. Olha só, unidos pela palavra. É isso que nos une? Não só nos une, mas nos salva, nos fortalece e vai nos levar no caminho seguro rumo à eternidade. Cante conosco. Unidos pela palavra, encha os seus pulmões e sinta o toque do Espírito Santo nessa noite. Eu quero que você diga: Senhor, nessa noite eu quero ouvir a tua voz. Eu quero sentir o teu toque. Traga o meu coração conforto, paz, ânimo, vigor, porque só em ti eu confio. Vamos lá então? Ó. Para os pés, luz para o caminho, nós teremos. Cante. Unidos pela palavra. Quero ouvir sua voz. Vamos. Espada de poder, verdade que liberta, nós teremos. O quê? Cante. Unidos pela palavra. E agora bem forte. Porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra. Quero ouvir você. Subiu de todos. Para o caminho nós teremos, unidos pela palavra. Quero ouvir vocês. Espada de poder, verdade que liberta, nós teremos. O quê? Unidos pela palavra. E agora bem forte. Porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra. Nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder, faz-nos unidos pela palavra.
Amém? Amém. Que mensagem poderosa, hein? Amém? Boa noite. Boa noite, povo do Senhor. É uma alegria, mais uma vez, ter o privilégio de compartilhar a palavra do Senhor. Eu orei por você. Antes de chegar aqui na igreja, eu já estava orando por você. Eu não prego sem apresentar a Deus cada pessoa que vai ouvir a mensagem. Eu peço ao Senhor que aqueles que precisam ouvir a mensagem, que eles tenham acesso. Quando não é assim transmitido, eu falo, Senhor, traz as pessoas para a igreja que precisam ouvir a tua palavra. Eu tenho vários testemunhos de pessoas que estavam em casa e Deus ali trouxe aquelas pessoas para ouvir a palavra. E hoje não é diferente. Você está aqui conosco e depois você vai acessar esse sermão pelo YouTube, enfim, ou por qualquer outra rede social, porque Deus, Ele quer que você ouça essa mensagem. E não é porque eu sou um pastor que Deus Ele quer que você ouça essa mensagem. Repito, todas as vezes que eu prego, se Deus falou na boca de uma jumenta, Ele pode falar na boca de qualquer pessoa que se coloca nas mãos dEle. E eu me coloquei nas mãos do Senhor para que Ele me utilize. Orei, jejuei, e nessa noite, Deus Ele vai falar com você. Agora, se você vai aceitar a palavra do Senhor, é outra coisa. Tomara que você aceite, tomara que a gente acredite, porque a palavra de Deus tem orientações para a nossa vida aqui e agora e para a nossa vida eterna. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, amém? O título do sermão dessa noite é Temos que ser um. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. Gênesis, capítulo 11. Nós vamos ler ali o verso 6. Gênesis, capítulo 11. Aqui o contexto é quando as pessoas, elas desobedecendo a ordem de Deus, eles se colocam para construir uma torre. Deus havia mandado eles se espalharem pela face da terra e em oposição à ordem de Deus, em oposição à palavra de Deus, eles foram construir uma torre com o propósito de ficarem famosos. Olha só. Então, nós vamos ver que a unidade, ela tem poder para o bem e tem poder para o mal. Aqui é um exemplo de unidade para para desobedecer ao Senhor. Que a gente se una para fazer o que Deus manda. Vamos fazer mais uma prece, feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu entro na tua presença para que o Senhor, meu Pai, limpe-me, lave-me e também os que nos acompanham agora com seu sangue, ó Pai. Em nome de Jesus, perdoa todos os nossos pecados, ó Deus, aqueles que lembramos e os que nem nos chega à mente agora. Mas que o Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, nos lave com seu sangue. Obrigado, porque a tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequem. Todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É no nome de Jesus, que é justo e nos justifica agora, que nós entramos na tua presença para estarmos, ó Pai, empoderados, ó Pai, pelo poder também do teu Espírito Santo. Eu entrego minha vida para que o teu Espírito venha sobre mim agora. Se o irmão que me acompanha nesse momento, ele quer que o teu Espírito venha sobre sua vida agora, que ele diga amém. Ó Pai querido, então abre nosso entendimento para compreender tua palavra, assim como o Espírito Santo abriu a mente de Lídia, lá em Atos 16, Paulo pregou, ela entendeu, se entregou a Jesus. Que nessa noite haja salvação, ó Pai, haja arrependimento, haja, meu Deus, libertação, haja cura. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido escrito aqui
nos comentários, aqui no chat, eu coloco diante do Senhor. E a tua palavra diz que essa oração, ela tem poder e produz resultados, porque é a oração de um justo. Justo é quem confessa seus pecados, e eu confessei. E a palavra de Deus disse que Elias era semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas quando ele orou com perseverança para que não chovesse, por 3 anos e 6 meses não choveu, depois ele orou e veio a chuva. Ó Pai, obrigado porque já atendeu a nossa oração e a tua vontade já foi feita em cada vida aqui que nos acompanha, que vai ainda entrar em contato com esse conteúdo. Fica conosco, afasta Satanás, liberte, destrói as obras do diabo, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Gênesis capítulo 11, verso 6. Olha o que diz a palavra de Deus. E o Senhor disse: eis que o povo é um. Por isso que o título do sermão é Temos que ser um. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 11, verso 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição. Agora não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Queridos, que texto poderoso. Quando o povo de Deus se tornar um, e quando o povo de Deus, queridos, forem fazer o que Deus manda, a Bíblia diz que não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Se você for ler o contexto aqui, você vai ver que o povo se reuniu e tomaram uma decisão. Todos eles, todos os dias, estavam ocupados em construir uma torre. A Bíblia diz que todos passavam o dia todo construindo aquela torre. Entende? Porque aquela torre tinha que alcançar o céu. Imagine pessoas lá na ponta e dividido em cada andar, vamos dizer assim, mais outro grupo de pessoas. E eles trabalhavam juntos o dia todo com o propósito de construir aquela torre. E a Bíblia diz que se Deus não tivesse intervido, eles teriam alcançado o objetivo deles. Sabe, meus queridos, nessa noite, eu estou falando no contexto espiritual do corpo de Cristo, que é a igreja, que são pessoas, mas isso pode ser aplicado para o seu casamento. No casamento, se vocês estiverem unidos com o mesmo propósito, queridos, vocês vão alcançar o objetivo de ser feliz, amém? Isso pode ser aplicado entre pais e filhos, enfim, isso pode ser aplicado na família. Se vocês forem um, aí a Bíblia diz que nada, absolutamente, tudo que vocês intentarem fazer, vai dar certo. Lógico, se estiver de acordo com a vontade de Deus, porque aqui não estava de acordo com a vontade de Deus, Deus então, a partir do verso 7, ele desce e confunde o povo e eles se espalham pela face da terra. Muito bem, nós vamos nessa noite, essa aqui é só a introdução, nós vamos estar estudando uma oração, a oração do capítulo 17, onde Jesus, ele pede para os discípulos serem um, ele pede para aqueles que vierem a crer nele por intermédio da palavra, que sejam um. Esse é o conteúdo da oração do capítulo 17 de João, queridos irmãos. João 17, 11, Jesus pede que os discípulos sejam um. João 17, do verso 21, 22 e 23, Jesus pede que todos aqueles que crerem nele por intermédio da palavra, ele pede que sejam um. Então a oração de Jesus no capítulo 17 está falando sobre esse assunto. A oração de Jesus tem 3 partes. Do verso 1 ao verso 5, Jesus ora por ele. Do verso 6 ao verso 19, a maior parte da oração, Jesus está orando pelos 12 discípulos, porque os discípulos tinham uma missão: pregar o evangelho sem WhatsApp, pregar o evangelho sem esses templos bonitos que nós temos, sem essa transmissão aqui da igreja, que tem tantas pessoas conectadas, e louvado seja Deus por isso. Eles tinham que pregar o evangelho sem nossas fábricas de alimentos. Os discípulos tinham que pregar o evangelho do mundo todo, sem as nossas faculdades, escolas, entende? Sem as nossas missões.
associações. Os discípulos, eles não tinham estrutura nenhuma. Vamos dizer assim, queridos, sem nossas uniões, divisões, sem associação geral. 12 homens receberam essa incumbência de pregar o evangelho no mundo todo, apenas pelo poder de Deus. Ao receber o Espírito Santo, eles seriam testemunhas. Então, Jesus vai gastar mais tempo orando pelos discípulos. Aí a Bíblia diz que a partir do verso 20 até o verso 26, Jesus orou por você. E aqui, meu irmão, isso é maravilhoso, porque saber que tem uma igreja orando por você é muito bom. Eu sempre peço oração para os irmãos. E eu creio no poder da oração. Eu já vi no nome de Jesus Cristo câncer ser curado em fase terminal. Em nome de Jesus Cristo eu já vi pessoas acordarem, porque o nome de Jesus tem poder. Queridos, tantas curas, tantos milagres eu já vi sendo feito no nome de Jesus. Então eu creio no poder do nome de Cristo Jesus. Agora, queridos, saber que Jesus está orando por mim, Ele orou por você a partir do verso 20. E detalhe, ao subir ao céu, até hoje, Ele não parou de orar por você. Se a gente vai lá em Romanos capítulo 8, a Bíblia disse que Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Ou seja, orando por nós. Então, tenha paz, você não está sozinha. Você não está sozinho, você tem um Deus que ora agora por você. E o Espírito Santo, Romanos capítulo 8, disse, no verso 28, diz que Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. Então, você não está sozinho nessa situação. Deus está contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós vamos ler agora do verso 1 ao verso 4, que é a primeira parte da oração de Jesus. Jesus está orando por ele. Leia comigo. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, disse Jesus, consumando a obra que me deste, que me confiastes para fazer. Jesus, então, ele começa a orar por ele. É interessante que no capítulo 18, no próximo capítulo, Jesus vai ser preso. No capítulo 19, ele morre. Queridos, Jesus estava indo para a morte, ele estava se despedindo. Ele começa ali com o capítulo 13, se despedindo. Ali ele está participando da Santa Ceia. No capítulo 14, a Bíblia diz que ele promete que vai para o Pai, mas ele vai voltar para buscar você. E se você e eu morrer, ele promete ressuscitar. Diga amém. Amém. E no capítulo 15, ele fala que ele é a videira, nós somos os ramos e devemos permanecer nele. Agora, para permanecer em Cristo, o capítulo 16 traz o que necessitamos, que é o que? O Espírito Santo. Ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Ninguém consegue permanecer em Cristo, a não ser pelo poder do Espírito Santo. E o capítulo 17, ele faz uma oração longa. E ele disse, primeiro ele disse, Pai, é chegada a minha hora. Pai, é chegada a hora. Que hora? Queridos, por diversas vezes, os fariseus, os escribas, enfim, os judeus ali, a igreja daquela época tentaram matar Jesus. Se você for no capítulo 7, por exemplo, se você ler lá, você vai ver que eles queriam matar Jesus. Então, Jesus dizia, ainda não é minha hora. E passava no meio deles e ia embora. Só que aqui Jesus está dizendo, a Bíblia disse, é chegada a hora. Que hora é essa? Chegou a hora de Jesus, ele carregar os pecados de toda a humanidade sobre o seu corpo. Lá no capítulo 19, ele diz assim, quando ele está para morrer, quando ele vai morrer, antes de morrer, ele diz, tetelestai, está consumado, está pago. Se o salário do pecado é a morte, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Cristo, quando ele disse, é chegada a hora, chegou a hora de Cristo morrer naquela cruz, substituindo você que me acompanha agora, substituindo a mim. E quando Cristo ele morre naquela cruz, cada pecado meu
e cada pecado seu estava sendo pago. Ele carregou sobre o seu corpo santo todos os seus pecados, todos os meus pecados, antes de você nascer, antes de eu nascer. Jesus, há 2000 anos atrás, ele levou a culpa, os pecados de todos nós sobre o seu corpo. Está lá em Isaías 53, capítulos 5 e 6. As iniquidades de todos nós estavam sobre ele. Há perdão para o seu pecado, há perdão para o meu pecado, meu querido. Entende? Por quê? Porque o inocente substituiu você culpado, eu culpado. Então há perdão, há salvação para você em Cristo Jesus. Aceite Jesus, entrega a tua vida a Jesus, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não importa, tudo é possível ao que crê. Creia, seja crente, não seja incrédulo, disse Jesus. Então, Cristo estava dizendo assim: Pai, é chegada a minha hora. Quando Adão e Eva pecou, foi prometido um Salvador, o Messias, o ungido. E a gente vê, é lindo quando a gente estuda lá em Gênesis 3,15, quando é prometido um descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. Ali é o proto-evangelho, é a primeira mensagem evangélica, queridos. Ali é a mensagem de salvação. E no verso 21 do capítulo 3, a Bíblia diz, queridos, que um inocente, um animalzinho foi morto, substituindo Adão e Eva. E desse animal foi feito roupas de pele de animais. E no capítulo 4 nós vemos Eva, que quando tem o seu filho, ela pensa que aquele seria o Salvador. Ela pensa que aquele seria Jesus, e não era. Não era Jesus. Era Caim, e a gente sabe que 4.000 anos depois, na plenitude do tempo, Jesus veio, ele nasceu, ele se batizou, ele caminhou no meio dessas pessoas, ele curou, libertou, e a Bíblia disse que ele morreu naquela cruz, e por isso você tem direito à salvação, porque o inocente te salvou, amém? Agora, a Bíblia diz no verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que é isso? Eu quero, com a própria Bíblia, explicar esse verso. Eu menciono muito nos meus sermões. Aqui no capítulo 17, no verso 25, Jesus vai dizer o que é conhecer a Deus, porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. E eu pergunto, você conhece a Deus dessa forma? Eu ainda não conheço dessa forma, mas em Cristo nós vamos alcançar essa graça no Espírito de Deus. Olha só o que disse, o que é conhecer a Deus? Jesus disse no verso 25, Pai justo, o mundo não te conheceu. Ó, interessante. O mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Irmão, Jesus disse que o mundo não conheceu Deus. Nem o seu povo, porque veio para os seus e os seus não receberam. João capítulo 1, 11 e 12 ali vai falar. Então, o mundo aqui está falando daqueles que não aceitaram a Cristo quando ele veio. O mundo não conheceu. Jesus disse, eu, porém, te conheci. É isso. Você precisa conhecer a Deus assim como Jesus conheceu. E isso só é possível pelo poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, nós não teremos coragem, queridos. Nós não vamos crer assim como Jesus, que diante de injustiças avançou. Olha Pedro, a gente estudou aqui da outra vez, na hora que os guardas, na hora que perguntaram se Pedro conhecia a Jesus, ele disse, eu não conheço. Eu não conheço. Interessante. Jesus diz, eu conheço. Então, a vida eterna é conhecer a Deus. Ou seja, eu tenho que conhecer a Deus assim como Jesus conhecia. Eu não conheço o Berilo. Eu já tive vários encontros, já fui na chácara dele, nós conversamos outras vezes, mas eu não o conheço. Esse conhecimento aqui é algo profundo. Queridos, esse conhecimento aqui é quando diz assim, olha, se você, como os amigos de Daniel, que estava ali diante daquela estátua, de pé. Só que ali, queridos, não estava só eles. Tinha uma nação em Babilônia, mas 3 conheciam. 3 ficaram de pé.
Conhecer é quando Jesus, ele está ali, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, eu não quero morrer pelo Fábio. Mas não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Conhecer é quando você está no seu casamento, sendo injustiçado, mas você fez um voto com Deus, e você, por ter feito um voto com Deus, mesmo você sendo injustiçado, lógico, quando eu falo injustiçado, eu não estou falando de adultério e nem de morte, lógico, porque quando há adultério e morte, você está livre para contrair novo matrimônio. Eu estou falando, querido, de você viver pela palavra. Se está escrito, você faz. Isso é conhecer a Deus, entende? É você fazer o que Deus manda, não importando com as consequências. Se Deus manda, você faz. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Ele fez o quê? Ele foi. Você entendeu o que é conhecer a Deus? Jesus, você vai morrer pelo Fábio. Ele foi lá e morreu. Entende? Queridos, poderia dar muitos exemplos aqui, mas agora não temos tempo. Vamos avançar. O verso 26 disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Falando, Jesus disse, os discípulos aí, os 11, eu lhes fiz conhecer o teu nome. E ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste estejam neles, e eu neles esteja. Tremendo. Quando eu conheço, eu os fiz conhecer. E ainda o farei conhecer. Eles não conheciam totalmente. Porque no capítulo 18 eles vão abandonar Jesus. Eles conheciam, mas não conheciam o suficiente. Entende? Que tremendo. Jesus disse, eu os fiz conhecer. E ainda o farei conhecer. Para quê? A fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Porque quem não conhece a Deus, a Bíblia diz que Deus é amor. E aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. É por isso que o verso 26 disse assim, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles. Porque Deus é amor, queridos. A Bíblia diz que Deus é amor e quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Agora, esse amor a gente estudou na semana passada, nós estudamos na semana passada. É o Espírito Santo que derrama no nosso coração. Jesus está orando para que eles sejam um. E Jesus disse, olha, vocês precisam conhecer a Deus. Queridos, verso 11, olha o que disse a Bíblia. Jesus aqui vai dizer, eu quero que vocês sejam um, assim como nós o somos. João capítulo 17, a segunda parte da oração, Jesus pede algo para eles e disse assim, já não estou do mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Veja só, Jesus agora deixa de orar por ele, para orar pelos discípulos, por 11 pessoas. Porque Judas, Satanás tinha entrado no corpo dele, Satanás levou ele, ele vendeu Jesus, e Satanás depois enforcou Judas e o matou. Então, está lá no capítulo 13 de João, no verso 2 e no verso 27. E lá em Atos você vai ver quando Satanás mata Judas enforcado. Então, por quê? Porque Judas abandonou o nosso Senhor. Satanás não tem poder sobre a vida de uma pessoa que se entrega a Cristo Jesus. Não importa qual é o seu problema, qual é a sua dificuldade, qual é a sua tendência. Em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Amém? Então, Jesus pede para que os discípulos sejam um. Como assim? Como assim? Jesus disse, assim como nós. E aqui eu quero explicar um pouquinho sobre esse assunto, porque eu conheço pessoas que não creem que o Espírito Santo é Deus. Outros não acreditam que Jesus é Deus. Enfim, a Bíblia diz, queridos, que são 3 pessoas coeternas, mas são um. Como assim? Queridos, é uma forma simples, mas eu creio que dá para nós tirar uma lição sobre essa explicação que eu vou dar para você. A água, ela tem 3 estados, líquido, sólido e gasoso. Porém, a água líquida, ela é H2O. Ou seja, é água. A água no estado sólido é água. A água, quando ela ferve e ela evapora, ela permanece sendo água. Ou seja,
Jesus disse, eu peço que eles sejam um. Como? Como nós. Porque a Bíblia disse que Jesus, ele é Deus, 100% Deus e 100% homem. O Espírito Santo é 100% Deus. E o nosso Deus, o nosso Pai, ele também é Deus. Entende? E Cristo pediu que os 11 discípulos se tornassem um. Assim como nós. Falando ali do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, a partir do verso 20, como eu falei, Jesus, ele ora por você. Olha o que disse aqui o verso 20. Ora por mim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Você crê em Jesus? Jesus não orou só pelos 11 discípulos. Ele orou também por aqueles que viessem a crer nele por intermédio da palavra. Se você crê em Jesus, ele roga, ele naquele dia orou por você e permanece orando por você, intercedendo por você junto ao Pai, amém? Verso 21, o que é que Jesus quer de você nessa noite? Os discípulos, eles cumpriram, eles se tornaram um, nós vamos ver daqui a pouco. Agora, a Bíblia diz que eu e você ainda não aceitamos colocar em prática o pedido de Jesus, porque no verso 21, a Bíblia diz assim, está escrito, disse a palavra, a fim de que todos sejam um. Jesus então disse, não rogo só por estes, mas eu rogo também por todos aqueles que vierem a crer em mim por intermédio das suas palavras, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Queridos, só tem uma forma do mundo ser evangelizado. Só tem uma maneira de Mateus 24:14 se cumprir. Mateus capítulo 24:14 diz, e será pregado, ou seja, vai ser pregado, e será pregado este evangelho do reino, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Mas quando que isso vai se cumprir? Quando nós formos um. Os discípulos, eles se tornaram um. E a gente vai ver daqui a pouco. Agora, o que Jesus pede para os 11 discípulos, Jesus está pedindo agora para mim e para você. Jesus pediu, eu peço que os discípulos sejam um, assim como nós o somos. E Jesus aqui no verso 20, 21 e 23, 22 e 23, Jesus, ele pede para você que está me ouvindo, para mim, para você, para a igreja, para que todos nós que viessem a crer nele por intermédio da palavra, ele pede que nós sejamos um. Olha só, e o objetivo é para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe quando é que o mundo, sabe quando Palmas vai ser evangelizado toda? Sabe quando o Brasil, sabe quando é que os outros países aqui da nossa divisão vai ser evangelizado? Sabe quando o mundo todo vai ser evangelizado? Quando nós formos um. Enquanto nós não formos um, nós não vamos conseguir pregar o evangelho no mundo todo. Aqui não está falando, queridos, que é quando tivermos a novo tempo. Aqui não está falando que é quando tivermos, associações, missões. Não tenho nada contra, eu só estou querendo aqui fazer você raciocinar, pensar. A Bíblia está dizendo que não é quando tivermos todas essas faculdades e escolas. A Bíblia está dizendo que o evangelho vai ser pregado quando nós formos um. Eu ouvi um presidente falar, na verdade, colocaram a mensagem de um presidente recentemente, e esse presidente disse, olha, nós não precisamos de estratégias. Nós precisamos de mais pessoas cheias do Espírito Santo. Agora, eu mudaria um pouco dessa frase. E eu estou com ele. Nós não precisamos de estratégias, de planos, de planejamento. Eu não acredito nisso. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo. Não existe, eu não creio que exista uma pessoa na terra cheia do Espírito Santo. Não creio. Porque a Bíblia mostra para mim outra coisa. Agora, ele acredita que já tem pessoas cheias do Espírito Santo. Então, só essa parte que eu faço uma alteração. Eu realmente acredito que quando estivermos cheios do Espírito Santo, nós seremos um, porque não dá para ser um sem estar cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz, queridos, vou reler do 18 até o 23 de uma vez.
não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso aqui é para mim, isso aqui é para o berilo. Jesus disse, a fim de que todos sejam um, isso aqui é para você. E como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu neles, eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dados. Verso 22. Para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. É isso. Jesus quer que eu e você sejamos um. E aí, meu irmão, preste atenção. Aqui resolve todos os seus problemas. Quando nós formos um, acaba o problema no casamento. Quando nós formos um, queridos, essas doenças do câncer, o adultério, a desgraceira que esse mundo vai acabar. Por quê? Porque Cristo vai voltar, vai ressuscitar os nossos parentes, aqueles que morreram em Cristo, nossas famílias, vai ressuscitar todos aqueles que morreram em Cristo, vai levar nós para o céu. Não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá essa correria louca, desenfreada. Queridos, entende? É isso a solução. Agora, eu vou encaminhando agora para o fim da mensagem. Eu quero mostrar para vocês quando foi que os discípulos se tornaram um. Abra sua Bíblia no livro de Atos. Queridos, a Bíblia ela não precisa eu interpretá-la. Ela se interpreta. Atos capítulo 2, verso 44, disse assim, ó. Aqui nós vamos ver a oração de Jesus sendo respondida. Jesus pediu que os discípulos fossem um. Aqui tem 120 pessoas se tornaram um. Depois 3.120, 5.120. Olha o que disse a palavra. Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. Ah, meu irmão, esse grupo aqui era o quê? Esse grupo aqui era um. Todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. Aqui está sendo respondida a oração de Jesus. Eu chamo um detalhe, porque Jesus disse lá em Marcos 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Tem que crer desse tanto aqui, ó. Entende? Não é uma fé superficial. Moisés, ele não acreditou o suficiente para falar a rocha e sair água da rocha. Ele bateu na rocha pela segunda vez. Então, Moisés não teve fé suficiente. Essa fé aqui é uma fé, queridos, é uma fé que Deus dá pelo poder do Espírito Santo. Enfim, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O que significa ter tudo em comum? Verso 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Queridos, ser um é isso aqui, ó. Eles tinham tudo em comum, eles creram, estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Eles congregavam todo dia. O culto deles não era 3 vezes por semana, era todo dia, o dia todo. Partia o pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Ah, meu irmão, louvado seja Deus, porque o verso continua dizendo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Olha só, a Bíblia diz que a oração foi atendida. Os discípulos se tornaram um, tinha tudo em comum. Entende? Todos os que creram estavam juntos e tinha tudo em comum. Aí a Bíblia disse, vendiam as suas propriedades e bens. Aqui eles já estavam batizados pelo Espírito Santo. Aqui eles já amavam como Jesus ama. Hoje eu sou egoísta, tudo que eu pego é para mim junto. Eu junto, sabe? Os recursos a gente junta, tudo é meu. Por quê? Porque nós somos egoístas. Mas quando eles receberam
O Espírito Santo agora fez eles amar como Jesus ama, o amor ágape, que a gente estudou na semana passada. E eles agora, em vez de juntar, eles compartilhavam, porque eles estavam juntos o dia todo dia, pregando o evangelho, e a Bíblia diz que eles agora não estavam trabalhando. Eles não iam mais para a faculdade, nem para o emprego. Eles agora, Atos 1:8, estava se cumprindo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém, eles vão ser expulsos no capítulo 8. Entende? Mas eles tinham que ir ao mundo todo. A Bíblia diz que esse povo, eles responderam à oração de Cristo Jesus. E a Bíblia disse que o que Cristo falou, o que Cristo prometeu, se cumpriu. Porque Cristo disse: no dia que vocês forem um, o mundo vai crer que eu fui enviado. Jesus disse: quando vocês forem um, tira tudo aqui, ó, tudo que a gente faz hoje, queridos. Mas eles precisavam ser um apenas. E aí o mundo ia acreditar. E a Bíblia diz no final do verso 47, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor. Eles não iam bater na porta de ninguém. Eles não saíam para fazer como eu vou sair com meus jovens agora sábado, no Dia Mundial do Jovem Adventista, para fazer uma ação. Eles viviam em ação. Eles não faziam algo isolado. Não era só quarta, sábado e domingo. Era todos os dias. E aí Deus acrescentava as pessoas. Todo dia tinha batismo. Já imaginou, irmãos? Todo dia tinha salvos. Quantos batismos, pastor? 3.000, tá bom para você por dia? Aqui em Palmas. 2.000, tá bom para você? Era isso, queridos. Entende? A Bíblia diz que eles estavam juntos. Mas, queridos, vamos ler mais um texto. Atos capítulo 4, verso 32. Disse assim, ó: da multidão dos que creram, era um coração e alma. Louvado seja Deus. Jesus pediu: eu quero que vocês sejam um. Da multidão dos que creram, era um coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuíam. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Queridos, nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Olha só, a igreja agora, ela tinha atendido a oração de Jesus. Jesus pediu para eles serem um. 120 pessoas ficou orando 10 dias. E durante 10 dias eles clamaram, eles confessaram pecados, eles reconheceram. E a Bíblia disse que eles receberam o Espírito Santo. E agora eles eram um. E por isso, a Bíblia diz que Deus pôde agora então trazer as pessoas. Eu fico impressionado porque aqui disse, queridos, que nenhum necessitado havia. Irmãos, do ano 31 ao ano 34, essa igreja estava em Jerusalém. Já imaginou? Do ano 31 ao ano 34. E eles foram expulsos de Jerusalém na morte de Estevão, no capítulo 8. E todos eles foram expulsos. Apenas os apóstolos ficaram em Jerusalém. O resto foi expulso. Mas a Bíblia disse que todos eles iam pregando. Já imaginou, irmão? Quantas pessoas saíram de Jerusalém? Do ano 31 a 34, quantas pessoas não se converteram? Filipe, o diácono da igreja, entrou em Samaria e só ele evangelizou a cidade. Ele entrou na cidade cheio do Espírito Santo. Ele ia passando e os demônios saíam gritando das pessoas. Os feiticeiros se convertiam. É o poder do Espírito Santo. A gente está aí, irmão, fazendo isso, fazendo aquilo outro. E não acontece nada. Porque Jesus não deu orientação que planejamento de humano. Jesus, ele sabe que não vai ser estratégias humanas. Jesus sabe que é o poder do Espírito. É por isso que Apocalipse 18 disse que a terra se iluminou com a sua glória. Ali é homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Entende? Amando como Jesus ama, fazendo as obras que Cristo fez, como está lá em João 14, verso 12. Jesus disse que aqueles que creem em mim vão fazer as obras que eu faço e obras maiores. Então eu não creio em Jesus. Porque, queridos, eu não estou fazendo isso. Entende?
e sem crer, não é possível se salvar. O Espírito Santo, queridos, ele não é um projeto. O Espírito Santo, queridos, não vai se receber por projeto, vai receber dessa forma. Então acorda, igreja, acorda, meus irmãos. E a palavra de Deus disse no verso 36, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Preste atenção. Aqui eu quero que você preste bem atenção. Não tinha ninguém pedindo dinheiro. Você não vê pastor Fábio pedindo dinheiro. Eu prego a palavra. Se eu pregar lá em Levítico, se eu pregar lá em Malaquias, eu vou ler o que está lá e vou explicar. Entende? E lá diz que quem não devolve dízimo e oferta é ladrão. Isso eu vou ler, quando eu vou explicar, quando eu vou pregar sobre esse assunto. Mas, irmãos, só devolve dízimo e oferta aqueles que creem um pouquinho. No dia que você crê o suficiente, você vai fazer isso aqui. Entende? Eles devolveram dízimo e oferta, mas quando eles creram de verdade, eles, sem ninguém pedir, sem ninguém mandar, eles vendiam as propriedades e bens. Não era para dar para um líder religioso comprar um avião, comprar um lote. Não! Era para eles comerem e pregar o evangelho. Eles compartilhavam entre eles. Não era que os discípulos compravam agora, sei lá, um carro importado. Não acontecia isso. Os discípulos agora não tinham uma vida mais confortável. Não, o dinheiro era para ser utilizado entre eles para quê? Para que eles tivessem comida. Porque todos que batizavam naquele tempo, que aceitavam a mensagem, agora era um mensageiro. Eles estavam juntos o dia todo. Como que eles iam trabalhar? Como que eles iam estudar? E eu fico impressionado hoje, queridos, nós dizendo, não, você vai ser um missionário no emprego. Você vai ser um missionário na faculdade. Aí a gente olha o relatório e a gente vê que os nossos jovens que entram na faculdade, eles saem de lá incrédulo. Que missionário é esse? Que em vez de trazer pessoas para Cristo, ele deixa de crer? Queridos irmãos, a Bíblia diz que os que creram estavam juntos, ninguém passava necessidade, tinha tudo em comum. Por quê? Porque receberam o Espírito Santo. Sabe? Atos 2,41 disse que então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Essa nossa missão aqui não batiza nem 2.000 por ano. Nem 2.000. 26 pastores, fora os pastores das escolas. E a gente fica comemorando, a gente fica dizendo, olha que legal, nós estamos pregando o evangelho. E eu falo para você, irmão, nós não estamos fazendo o que Deus mandou. Deus está a ponto de vomitar. Enquanto nós estamos comemorando, Deus está a ponto de vomitar. Sabe o que é vomitar? O Espírito Santo parar de trabalhar na terra, se perder 95% dos adventistas do sétimo dia, como está lá em Eventos Finais, disse que nenhum a cada 20 adventistas que tem o nome escrito no livro da igreja está preparado para terminar sua crise final. Primeiro parágrafo. E achar Sião tão perdido como um pecador comum. Acorda, meu irmão, o Espírito Santo é requisito para a salvação. E eu já mostrei aqui na Bíblia, está escrito que os discípulos não eram batizados no Espírito, mesmo tendo largado tudo. Ou seja, o batismo no Espírito é o que Jesus recebeu, é o que os discípulos receberam aqui. Nascer da água é uma coisa, eu sou nascido da água. Nascer do Espírito é isso aqui. Eu sei que muitos não acreditam nisso. Mas eu creio na palavra. E meu compromisso é com a palavra. Não é com ninguém. Meu compromisso é com a palavra. Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Era isso que Jesus queria pregar para a igreja quando ele veio e eles rejeitaram. Por que eles rejeitaram? Porque Jesus estava mandando eles largar tudo. Como assim, pastor? Sim, Jesus mandou largar tudo, várias vezes, e ir buscar o Espírito Santo. Não era largar tudo e ficar cada um na sua casa. Era largar tudo e se tornar um. E eles fizeram depois de 3 anos e meio. Entende, meu querido? Não tem nenhum formato, nenhuma invenção humana que vá pregar o evangelho.
O que vai fazer o evangelho ser pregado é o Espírito Santo. É por isso que Jesus disse: não sai de Jerusalém. Atos capítulo 1, verso 4. Fique em Jerusalém até receber do alto a promessa do Pai. Porque João, verso 5, na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não depois desses dias. No verso 6, os discípulos disseram: agora que o Senhor vai restaurar o reino, aí o Senhor vai me dar uma igreja, aí o Senhor vai me dar um distrito, aí o Senhor vai me dar um departamento, a presidência é agora. Jesus disse: não vos compete conhecer essas coisas, mas recebereis poder, verso 8. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, serei minhas testemunhas. Eu fico impressionado com o ser humano, que ele acha que é mais inteligente do que Deus. Entende? O ser humano, ele se acha: não, vamos fazer isso aqui, esse outro, esse projeto aqui, essa outra aqui. Projetos que não... Misericórdia. Não acontece nada. Cada ano é um projeto diferente, um nome diferente. Meus irmãos, nós não precisamos de projetos. Nós precisamos do Espírito Santo. E para receber o Espírito Santo, eles ficaram em Jerusalém 10 dias o dia todo. E eles nem sabiam quantos dias teria que ficar. Eles não ficaram 10 dias, 1 hora. Eles ficaram 10 dias o dia todo. E eles foram, disse o Espírito, disse Ellen White, eles foram para ficar o tempo que precisasse. E aí, a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo. Sabe, eu termino com um vídeo. O irmão vai projetar agora um vídeo. Preste atenção, nós temos que ser um, para que o mundo acredite. E para ser um, só tem uma forma: é receber o Espírito Santo. Pode soltar, meu irmão, o vídeo. E depois eu quero fazer uma oração. E o nosso irmão Perilo vai continuar com a programação. Nós vamos ver, então, o que é necessário. Acompanhe comigo esse vídeo. Temos que ser como Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser como Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser para que o mundo crê que o Pai o enviou. Temos que ser Querido, preste atenção. Nós precisamos ser um. Aí o mundo vai crer que Cristo foi enviado. Não é só Palmas, não é só o Tocantins, não é só o Brasil. Quando nós formos um, e isso é obra do Espírito Santo. Quando eu falo de unidade, eu não falo de uma igreja que não está brigando. Não, eu falo uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Queridos, nós vimos lá no Antigo Testamento que eles eram um. O povo era um. Todos estavam fazendo a mesma coisa o tempo todo, o dia todo. Quando a gente olha no Novo Testamento, eles eram um. E todos faziam a mesma coisa o dia todo, no sentido de todos pregar o Evangelho. Entende? Esse formato agora, pastor bonitinho, sabe? Bem seguro. Queridos, lá não era assim. Lá era todos juntos pregando o Evangelho. A Bíblia disse que todos os dias. E eles, por não trabalharem, agora o Espírito Santo, à medida que havia necessidade, eles iam vendendo os bens para se manter, para comer, para ter o pão e a água que Jesus disse que eles teriam. Depois veio uma grande fome, é verdade. E eles que tinham recebido a chuva temporã perderam, porque não receberam a serôdia. E hoje a igreja precisa receber a temporã e a serôdia. Queridos, busque o Senhor enquanto se pode achar, porque as virgens imprudentes, elas vão deixar para buscar na última hora. O Espírito Santo não é uma promessa no futuro. O Espírito Santo não é uma promessa para o passado. É uma promessa para hoje.
se a igreja buscar o Espírito Santo hoje, vai receber. Porque Jesus prometeu que daria o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então preste atenção, queridos, preste atenção. Ser um é o que está na Bíblia. Todos estavam juntos construindo a Torre de Babel. Ser um no Novo Testamento, todos estavam juntos. Juntos o dia todo dia. Não foi 1 ano, 2 anos, não foi 1 mês. Isso é ser um. E quando nós formos um, que isso é uma obra do Espírito Santo, nós vamos amar como Cristo amou. Nós vamos fazer as obras que Cristo fez. E aí o mundo vai ser alcançado sem nós entregarmos o livro do ano, que a gente vai entregar agora. Não tenho nada contra, eu entrego livros todos os dias. Entende? Mas isso não vai terminar de pregar o Evangelho. A Novo Tempo não vai terminar de pregar o Evangelho. Entende? Os livros da Comportagem não vai terminar de pregar o Evangelho. As nossas escolas não vai terminar de pregar. As faculdades, a associação geral, as divisões, uniões. O que vai pregar o Evangelho é Joel 2, como ele disse lá, vai derramar o Espírito sobre toda a carne que se preparar. Sobre de crianças a jovens, velhos, escravos, livres. E aí sim. E aí Cristo, então, vai ser conhecido. Jesus está chamando você. Esses 4 temas que você acompanhou é a mensagem do céu. Siga a palavra. A pergunta é, você vai aceitar o que Jesus pediu nessa oração e vai fazer o que ele mandou? Porque Cristo está pedindo que nós, no século 21, aqueles que viessem crer nele por intermédio da palavra, ele pediu que sejam um. Os discípulos atenderam a oração de Jesus e praticaram. Não seja só ouvintes da palavra, seja praticante. E você, aceita esse convite? Meu irmão, eu morrendo de medo, eu aceitei esse convite. E eu estou disposto, em nome de Jesus, com muito medo, a fazer o que Cristo mandou. Amém? Que Deus abençoe. Vem aqui, irmão Berilo. É com você, meu irmão. Tem uma oração agora, Vamos cantar. Tá. Tá, e depois você vai orar conosco, tá? Bom, vamos louvar. Vamos lá, então. Você viu aí, precisamos do poder do Espírito Santo para sermos um. E para finalizar o nosso culto nessa noite, eu escolhi uma música para nós cantarmos, que ela é muito profunda, tem uma letra muito inspiradora. Perto de Jesus, sempre eu quero estar. Cante conosco. Ela é uma música suave, mas tem uma letra profunda, que toca no nosso coração. É ao lado do Pai Celestial que nós sentimos perto de Jesus. Cante. Quero estar. E você? Sempre quero estar. Tudo que eu preciso aqui. Cante. Sempre encontro junto a ti. Exatamente isso. Quero aqui ficar. Nunca me afastar. Me abrigar em ti, Senhor. Sinto teu amor por mim. Oh, glória. Tu és o meu Deus. Quero só a ti. Você cantando. Vamos? Perto de Jesus, sempre quero estar. Declare nessa noite.
Ora conosco, pastor. Nós vamos orar. Mas antes eu quero fazer um apelo para você aceitar Jesus. Você que está afastado, você que está ouvindo essa mensagem. E não importa se você, querido, está com tudo resolvido, se tem coisas para resolver. Mas você precisa entregar a sua vida a Jesus nessa noite. Amém. Amém. Porque sem Jesus, você e sem o Espírito Santo, você não chega no céu. E eu quero perguntar, você quer entregar a sua vida a Jesus? Mas lembre-se, o batismo nas águas é o começo. Depois do batismo nas águas, você tem que buscar o batismo no Espírito Santo. Amém. Porque nascer das águas e do Do Espírito Espírito. é requisito para a salvação. Amém. E eu ainda não sou batizado nesse batismo bíblico aqui do Espírito. Então, descobri isso e estou passando para você. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Pois fale aí. Eu entrego minha vida a Jesus. Fale. Entregue a sua vida a Jesus. Nós vamos se ajoelhar para orar pela sua decisão agora. Pela nossa também, porque nós estamos precisando avançar. Nós temos que alcançar a estatura de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Amém, Senhor. A gente pensava que era batizar, vinha à igreja. Ou engano. Esse é o maior engano. É por isso que Jesus disse que, se possível fora, Satanás enganaria até os escolhidos. Amém. Meu querido, Verdade. vamos orar? Pai querido, a tua palavra nesses 4 encontros que tivemos foi aberta, lida, explicada. E não há, Pai, aqui pensamento humano. Aqui está escrito. Está escrito que Satanás mora na terra. Está olhando para mim, para as pessoas agora que nos acompanham. A Bíblia diz que também está escrito que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o buscam. Está escrito que são mais os que estão conosco do que os que estão contra. Mas se nós não tomarmos uma decisão ao lado de Deus, já estamos do lado do diabo. Pai querido, está escrito, Pai, na tua palavra, que nós precisamos nascer da água e nascer do Espírito. E nascer da água é o batismo nas águas, como Jesus batizou no Rio Jordão. E o batismo no Espírito é o que Jesus batizou. Jesus, ele se encheu do Espírito, ele era batizado no Espírito a partir dali, porque ele orou. A igreja primitiva também batizou no Espírito depois de orar. E eles, cheios do Espírito, eles começaram um lindo trabalho, mas eles pecaram. Eles abandonaram o primeiro amor. E Deus moveu o candeeiro, Deus tirou o espírito daquela igreja. E tem 2000 anos que nós estamos aí, ó Pai, esperando, enfim, postergando o que o Senhor ordenou, Pai. Agora precisamos receber o batismo da chuva temporã e da chuva serôdia. Pai querido, e vamos receber se buscarmos, assim como eles buscaram. Mas, Pai, a nossa agenda está cheia, o Senhor não tem espaço. Todos nós, pastores, com muitos projetos, com muitas coisas humanas, querendo reconhecimento, querendo posições. Ó Pai, ou enfim, como os discípulos estavam, carnais, foi o 3º tema que a gente estudou. Nós vimos, está escrito que eu sou carnal, que todos somos carnais hoje, porque só dá para ser espiritual para quem está cheio do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito tem o fruto do Espírito, amor ágape. Ama como Jesus ama, e aqui não tem nenhum que ame como Jesus ama. A maior prova é que cada um dos que nos acompanha e todas as pessoas da terra, o dinheiro é para Ele. Nós, ó Pai, estamos adorando Mamon, correndo atrás do vento, como Israel, que estava em apostasia no passado. Laodiceia colocou Deus de fora, Ele está batendo na porta, Ele quer entrar e tomar controle. Mas nós estamos controlando, fazendo os nossos próprios projetos, enfim, tentando pregar o evangelho com a nossa maneira de pregar. Nunca será pregado pela nossa maneira. É pelo poder do teu Espírito, nós vimos hoje. Temos que ser um, está escrito que nós precisamos ser um. E aí o mundo vai crer. E ninguém vai receber elogios, porque não é obra humana. Ó Pai querido, que cegueira que nós estamos, ó Pai. Achando que tal departamento... Os discípulos nem departamento tinham, era um departamento. Era um povo, tem que ser um, todos juntos. Ó meu Deus, nos ajude a enxergar, Pai, para que a gente se arrependa dessa condição espiritual que nós vivemos hoje. Mornos a pontos de ser vomitados, ó Pai. Ó Pai, é por isso que está
Teu povo, Pai, sofrendo, padecendo. Porque, Pai, a gente viu no passado que a palavra foi tirada. Hoje não foi tirada, hoje foi adaptada, minimizada. Quando fala buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ali diz não se preocupar com comida, bebida e vestes. Verso 25. Mateus capítulo 6, 33, Pai. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas, a bebida, a comida e as vestes, Pai. Nessa noite, eu entrego, Pai, essas filhas e esses filhos do Senhor que nos acompanham. Que o Senhor, Pai, através do Teu Espírito, faça eles, ó Pai, enxergar e tomar a decisão que o Senhor pediu que eles tomassem hoje, de ser um. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pastor Fábio, que alegria, hein? Nós terminamos essa série, está escrito, com 4 sermões bíblicos, inspiradores, espirituais. A palavra de Deus, ela é luz, ela é força, ela é poder para nós avançarmos. Queria agradecer do fundo do meu coração, em nome da nossa comunidade, a comunidade adventista da 706 Sul. Que bom ter tido a oportunidade de, nesses 4 sermões, nós avançarmos um pouco e conhecer o que diz a Bíblia. Assim diz o Senhor. Assim está escrito. E é dessa maneira que nós vamos avançar. Única e exclusivamente pelo poder do Espírito Santo. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Irmão Tá Berilo, louvado seja Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Eu sempre digo, se Deus falou através de uma jumenta, Ele pode falar através de qualquer pessoa que Amém. se coloca em Amém. suas mãos. Amém. Agora, aqueles que falam que o Senhor manda, eles serão perseguidos. Então Verdade. você está disposto? Porque Jesus diz, por causa do meu nome, todos te perseguirão. Serão perseguidos por todos. Você está disposto ou você vai continuar contando história? Abra a Bíblia e explique a Bíblia, porque falso profeta é quem ensina o que Deus não mandou. Verdade. Que Deus abençoe você, a nós, e nos dê força para a gente continuar nessa caminhada. Amém. Obrigado, meu irmão. Muito Deus obrigado, abençoe. pastor. Que o Senhor te abençoe. Meus irmãos, meus amigos, que alegria ter você conosco nessa série de 4 sermões. Sermões abençoados. Na próxima quarta-feira, nós vamos estar começando uma nova série com mais 4 sermões. E eu convido você para juntos nós estarmos nessa jornada. E o nosso próximo encontro será no culto do pôr do sol, 18 horas. Venha receber o sábado conosco. Sexta-feira, 18 horas, estaremos ao vivo, Léodina e eu, apresentando o culto do pôr do sol, mais uma equipe, Tereza e muitas outras pessoas, testemunho, louvor e mensagem espiritual. Sexta-feira, 18 horas, venha estar conosco, venha receber o Santo Sábado, juntos, aqui no culto do pôr do sol, para todo o Brasil e para 20 países. Será uma bênção e tem sido. No sábado, se você não puder ir para uma igreja mais próxima, venha estar conosco no nosso canal Adventistas 706 Sul. 8h45 começa o nosso louvor, escola sabatina. 10 horas o culto de adoração. No domingo, 19h30, o nosso culto de adoração. E na quarta-feira, 19h30, também o nosso culto de oração. E eu finalizo dizendo para você, Maranata, o Senhor logo veio. E nós estaremos lá. Tchau!